Antônio Carlos Alckmin, eu sou cientista político, tenho doutorado, sou professor da PUC, Rio, e trabalhei 40 anos no IBGE e me aposentei como pesquisador sênior. A nossa conversa de hoje é sobre pesquisa e planejamento eleitoral. Eu sou especialista também em pesquisas de opinião e pesquisas em geral, então a nossa conversa hoje vai ser bem aberta, apesar do tema ser eleitoral. Eu pretendo abordar questões de método e de pesquisas mais atualizadas para a gente ter uma interpretação do que hoje nós entendemos, nós, os especialistas, entendemos como pesquisa associada às eleições. Primeiro, eu tenho um slide aqui que vai ser disponibilizado junto com essa apresentação sobre os fundamentos da pesquisa como um todo, né? Principalmente voltada para as eleições. Então, nós temos aí, parece meio complicado, mas depois vocês podem olhar com um pouco mais de calma, nós temos aí o processo eleitoral do ponto de vista conceitual, que parte dos atores, né, daqueles que se candidatam, que são os políticos e que são todas as pessoas vinculadas ao processo eleitoral, profissionalmente ou não, né, e o que eles produzem, tendo em vista os eleitores, que são o centro da campanha, são os eleitores, aqueles que votam e aqueles que decidem uma eleição num processo democrático. E aí, uma campanha eleitoral, ela não começa na campanha, ela começa antes da campanha eleitoral. Na verdade, ela começa bem antes. Dizem que acabou uma eleição, já começa a campanha para a eleição seguinte. Então, nós temos que entender que existe uma memória eleitoral e que ela deve ser utilizada como um forte instrumento para o presente e também para o futuro, né? E aí começa, então, o planejamento a partir dessa história, do que se tem arquivado, e aí, então, começa um processo de organização, de diagnóstico, de busca de elementos que vão, no momento em que começar a campanha eleitoral, já se ter esse material aí acumulado e esse material pronto para ser utilizado e, mais ainda, planejado, né? Um bom planejamento, ele prevê que no início, no primeiro dia de campanha, você já mais ou menos saiba o que fazer e você tem um planejamento até o último dia da campanha, até o dia das eleições, embora você possa reformular, você possa mexer na campanha, né? Então, quando chega a campanha, você já tem um entendimento eleitoral prévio, você já tem o partido ou o candidato posicionado dentro desse entendimento, e você, então, está pronto para as ações diversas de marketing, ações políticas, ações de intervenção, de discurso, de imagem, né? Todas as ações que são necessárias durante uma campanha. Então, nós temos, nesse segundo slide, nós temos ainda esmiuçando isso que eu acabei de falar, nós temos, então, o período pré e o período eleitoral, e cada um já exige um procedimento, né? Então, nós temos a história eleitoral, os resultados das eleições, os indicadores eleitorais que vêm do TSE. Aliás, abrindo um parênteses, a base do TSE é muito árida para o usuário comum, para o cidadão comum. Além disso, nem toda a base do TSE é divulgada, como, por exemplo, a base de dados dos eleitores, que, uma vez desidentificada, ela é um bem público, ela é uma informação pública. E isso, muitas vezes, os partidos e os candidatos não estão atentos para isso. Então, é preciso que essa informação do TSE ela se torne mais fácil para o usuário entender e também pública, de uma maneira geral. Então, nós temos as bases do TSE, nós temos a bibliografia, né, sobre as eleições passadas, sobre história eleitoral, o inventário de pesquisas anteriores, uma atualização, porque
metodologia ela vai mudando também. Quer dizer, nós temos uma série de procedimentos que fazem com que, ao chegar à campanha, você tenha já, né, esse diagnóstico pronto e capaz de monitorar e de informar o andamento dessa campanha. Agora, durante a campanha, aí é uma pluralidade metodológica muito grande. Nós temos desde pesquisa qualitativas, e aí quando eu falo qualitativas, eu falo não só das tradicionais, como grupos focais, que são realizadas tradicionalmente, mas também pesquisas até de margem, pesquisas com outras metodologias qualitativas, pesquisas quantitativas que são hoje muito utilizadas e divulgadas. Talvez essa seja a campanha, talvez não é a campanha presidencial que nós vamos ter o maior número de pesquisas, já temos uma quantidade muito grande de pesquisas quantitativas, mas só os relatórios de pesquisa quantitativa não bastam. É preciso que as pessoas mais ligadas à campanha, os candidatos, assessores, etc., eles trabalhem com a base de dados, o que não é muito comum. Na verdade, até se despreza a base de dados em função dos relatórios analíticos, o que é um verdadeiro erro, né? Quer dizer, uma cultura de informação para as eleições ou para qualquer outro fenômeno social deve considerar a necessidade de se trabalhar com as bases de dados e até um posicionamento meu, eu acho que essas bases, uma vez publicadas, deveriam ser também publicizadas, não no momento que elas são divulgadas, mas um mês depois, né, para que a academia, os pesquisadores e o próprio cidadão acompanhem, né, e até fiscalize se não tem algum tipo de pesquisa sendo mal realizada, mal feita e com resultados incoerentes. Então, nós temos, assim como nós temos várias metodologias, nós temos vários tipos de produtos advindos das diversas pesquisas, né? E aí o consumo dessa quantidade muito grande ele tem que ser mais sintético na campanha. Quer dizer, os produtos eles têm que ser mais resumidos, mais sintéticos, com pontos diretos, para que se tenha uma orientação da campanha bem compreendida, né, não só pelos candidatos e pelo seu círculo direto, mas também como o próprio cidadão comum que se engaja numa campanha e precisa de informações mais qualificadas. Uma outra coisa, agora eu vou dividir essa minha apresentação em vários exemplos práticos de pesquisas e informações voltados para as eleições, alguns não tão diretamente. A primeira coisa, esse gráfico aqui que eu estou mostrando de análise de dados, ele mostra uma pesquisa no Google Trends, né, que é de fácil acesso para qualquer um. Em 5 minutos se produz um gráfico como esse que eu produzi, que eu venho produzindo já desde o ano passado, e por esse gráfico eu posso ver, por exemplo, que a terceira via, né, a chamada terceira via, a candidatura do Sérgio Moro e a terceira via, elas não tinham já, desde o ano passado, desde meados do ano passado, muita possibilidade de obter sucesso, porque o Google Trends ele investiga lá a internet, né, as redes sociais de uma forma muito precária, mas que serve, né, é útil, e aqui a gente já vê a dificuldade enorme, por exemplo, que a terceira via teve, e aqui alguns momentos, né, de ascensão na rede do candidato Bolsonaro, né? Por exemplo, 7 de setembro, o último, ele teve um pico, foi o maior pico na rede, assim como o Lula, quando houve o julgamento do Supremo em relação à libertação do Lula, houve uma superação da menção do Lula nas redes em relação ao Bolsonaro. Então, esse seria aqui um primeiro exemplo. Um segundo são os relatórios de pesquisa quantitativa. Aqui eu coloquei a pesquisa do Instituto Quaest, né, que é um instituto novo, e o Instituto IPESP, que é derivado
do IBOP. Então, esses dois institutos, eles produzem e vão produzir mais ainda junto com outros diversos. Nós temos aí talvez mais de duas dezenas de institutos que produzem relatórios regulares, e esses relatórios podem ser baixados na internet até de graça, né? Depois, uma outra forma interessante de acompanhar os dados é através das redes sociais. Eu tenho aqui dois exemplos, um do Poder Data, que faz uma agregação de todas as pesquisas, e aí coloca aqui as linhas, né, de intenção de voto dos candidatos, o que é muito interessante, né, produz uma linha, e temos um outro exemplo de um professor que produz uma estimativa para o primeiro turno, acompanhando também todas as pesquisas de opinião quantitativas, e ele coloca no Twitter os resultados. Uma segunda forma, que eu não vou me deter muito aqui, porque já é conteúdo aqui desse curso, são as pesquisas qualitativas. Então, eu separei aqui dois relatórios, três, na verdade, que mostram a importância dessa metodologia, né? Como ela é fundamental para interagir com a pesquisa quantitativa, né? Os dois métodos, eles se realimentam. E tem muitos, até especialistas em pesquisa, que tratam um e tratam outro, né? Quando, na verdade, esses métodos deveriam estar se conversando, totalmente integrados e com novas técnicas que são exigidas que permitam essa integração. Nós temos também o exemplo do relatório da Fundação Perseu Abramo, né, do NOP, que vem fazendo aí pesquisas qualitativas e também vem divulgando através da rede. Uma outra possibilidade é o geoprocessamento, uma possibilidade que surgiu nos últimos 20 anos, 25 anos aqui no Brasil. Eu acompanhei isso desde o início, e hoje é uma ferramenta indispensável, você saber exatamente como está a disputa no território, ao nível nacional e ao nível mais micro possível. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma visão da guerra na Ucrânia, né? Uma visão de um especialista que usou o Google Forms e produziu esse primeiro mapa aí que eu estou mostrando, uma relação de Covid e guerra, o que é mais importante. Depois, como a Folha de São Paulo vê a geografia da guerra, né? A Ucrânia cercada pela Rússia. E o terceiro, um mapa que mostra o contrário, a Rússia cercada pela OTAN, e como a OTAN está tentando ir adiante na sua linha imaginária em relação ao território russo, né, no sentido de isolar a Rússia. O outro slide mostra um trabalho que eu fiz de análise espacial, de geoprocessamento também, que pega as eleições de 89 até 2014 e relaciona com indicadores demográficos, sociais, econômicos, e aí a gente já parte para uma análise espacial, né? E um terceiro exemplo, o terceiro slide aí sobre geoprocessamento, mostra uma possibilidade de detalhamento. Esses slides são fruto de uma pesquisa que eu estou realizando na PUC, numa favela perto da PUC, a Vila Parque da cidade, e aí a gente vê uma imagem do Google com a delimitação dos bairros, e também nós vemos a imagem do Google, também uma outra imagem que mostra essa favela invisível, né, do ponto de vista da sua apresentação, e também os setores censitários do IBGE. São 3 setores censitários nessa favela, mas o IBGE tem centenas de milhares de setores espalhados, descritos geograficamente no Brasil. Isso tem um potencial enorme de análise. Uma outra forma importantíssima é a de análise de mídia, né?
A mídia é fundamental nas eleições, e nós vimos, né, que o império da televisão, que durava até as eleições de 18, ele foi abalado, né, pelas eleições de 2018, começando lá pela Inglaterra, passando pelos Estados Unidos e chegando ao Brasil com a eleição do Bolsonaro. Né? Então, nós temos aqui a mídia aberta, né, a televisão aberta, tradicional, a televisão a cabo, né, que ainda são fortes no Brasil. O Brasil é iletrado e audiovisual ao mesmo tempo, então não é à toa que o Big Brother, novela, futebol, filme, seriado fazem muito sucesso no Brasil, mas também as redes sociais, né, o Facebook, o WhatsApp, e mais, né, recentemente a gente tem que ficar de olho nas novas mídias que estão surgindo, como o TikTok, que já surgiram, né? O Telegram. Imagino que vocês não saibam muito o que é essa última imagem verde, né? Que é o Rumble, que é um sistema alternativo ao YouTube, que foi criado pela extrema-direita norte-americana e que já começa a aparecer no Brasil, embora não seja ainda muito mencionado. Aliás, essa questão das redes sociais ela é crucial para as eleições hoje. Não se pode trabalhar com a eleição sem ter uma análise bem feita das redes sociais. Então, eu trago aqui 2 exemplos dentre inúmeros, porque as redes sociais já têm 15 anos que a academia já tem uma reflexão, que os especialistas de mercado já têm uma investigação sobre as redes sociais. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um primeiro exemplo é de um estudo sobre o Twitter, que é do site Arquimedes, né, que também tem no próprio Twitter, né, que ele mostra assim, a posição no Twitter sobre o aborto. Então, a gente vê aí que essa mancha aí azul, né, dentro das redes sociais, dentro do Twitter, né, tem uma oposição ao aborto, e depois a coisa fica mais fragmentada do outro lado da rede. Então, isso serve para acompanhar os candidatos, para monitorar os candidatos, para monitorar os temas, para monitorar os influenciadores. Enfim, é um mundo que ainda está sendo desvendado. E o segundo exemplo aí é de um estudo do IBPAD, que é um estudo sobre os parlamentares, como é que os congressistas federais, como é que eles atuam nas redes sociais. Então, é um estudo recente, recentíssimo, né, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que é um estudo muito útil, principalmente para aqueles que vão disputar, né, os mandatos de deputado federal. Né? Isso pode ser reproduzido também para os candidatos a nível estadual, né? E aí é um mundo. Finalmente, a gente vai passando aqui para uma parte também importante, que é a parte de visualização dos dados. Né? Nós trabalhávamos muito com Excel, principalmente com Excel e com alguns outros programas. Hoje, isso ganhou uma especificidade, uma autonomia dentro da academia e entre os especialistas, que as formas de visualização elas são muito heterogêneas, muito plurais, muito múltiplas. Né? Então, a criatividade ela sempre vai contar no sentido de tornar a informação uma informação mais sintética, uma informação mais direta, uma informação que visualmente você perceba a mensagem dessa informação diretamente. Então, eu trouxe aqui um tipo de gráfico que apresenta os resultados de um survey que eu realizei lá em 2018, é um índice de liberalismo no Rio de Janeiro, mas aí eu teria que explicar mais o que é isso, mas essa informação é uma informação que envolve 3 indicadores aí nesse gráfico. E no outro gráfico, uma pesquisa que eu também fiz na PUC no ano passado, e aí a gente detectou um problema muito sério de doenças mentais, de doenças emocionais entre os alunos, assim como a percepção de felicidade. Nós perguntamos para os alunos o que eles achavam que era felicidade em uma palavra. Então, o resultado foram esses 2 gráficos aí de nuvens de palavras. Então, esse é um pequeno exemplo do que se pode fazer com os resultados da pesquisa, sejam quantitativos ou qualitativos.
E, para terminar, nós temos também um instrumento que é importante, que é a análise constante dos cenários, né? Então, esse último gráfico aqui de cenários que eu estou apresentando para vocês é um acompanhamento que eu faço, e no ano passado, por exemplo, nós tínhamos mais de quase 20 cenários possíveis de possibilidades eleitorais dos presidentes da República, né? Porque, afinal de contas, a eleição, o processo eleitoral estava recém-começado, né? Então, as possibilidades eram múltiplas, né? Inclusive, a terceira via apresentava um monte de candidatos que agora foi encolhendo, e, na verdade, não tem nenhum. Quer dizer, o candidato da terceira via mais forte hoje é o Ciro Gomes, que já era candidato antes de se falar em terceira via. Então, desses cenários que foram colocados, hoje se reduz a 3 ou 4. O mais provável é 2 turnos com a vitória do Lula nos 2, né? O outro cenário, menos provável, é a vitória do Lula no primeiro turno, mas ainda assim é um cenário possível, né? Um terceiro cenário seria a vitória do Bolsonaro no segundo turno, né? No primeiro é muitíssimo difícil o Bolsonaro ganhar o primeiro turno, mas no segundo nunca se sabe, né? Porque a nossa direita, assim como a direita internacional, é sempre muito criativa, né? Então, há invenções, inclusive tecnológicas, nós vamos assistir nessas eleições várias inovações tecnológicas, porque elas acontecem exatamente nesse momento. Então, é sempre bom não trabalhar com um cenário muito otimista. E a terceira via está sepulta praticamente, né? Não existe uma possibilidade hoje entre os especialistas de acharem que tem uma alternativa de terceira via, mesmo a do Ciro Gomes. E um outro cenário seria um cenário que aparece aí como uma sombra, que é o cenário do golpe, com ou sem Bolsonaro. Então, nós temos aí esses 4 cenários aí reduzidos, né? E, na verdade, praticamente esses cenários. Bom, eu tentei aqui dar uma rápida explanação sobre o papel da informação na pesquisa eleitoral. A informação hoje tem um valor incomensurável, vale tanto quanto o Bitcoin, como a criptomoeda. Informação, ela divide o mundo, né, dentro dos países e entre os países, do ponto de vista da desigualdade, mais do que a renda, né? Ter informação significa ter poder e dinheiro, haja visto o que está acontecendo agora com o Twitter. Então, assim, quem não tem a informação como central, como estratégica, como ponto definitivo de uma campanha, ou tende a perder a eleição, né? Ou, no mais longo prazo, isso vai ser até uma discussão que não vai existir, né? Porque a informação hoje é até mais forte do que se acha ainda hoje no Brasil, o próprio marketing, né? O marketing não sobrevive, nunca sobreviveu sem informação. Então, muitas vezes, um candidato acha que o marketing é uma coisa mais importante numa campanha, e não é, né? Um sistema de informação planejado, antecipado, que gere essa multiplicidade de produtos e de guias, né, para um candidato, e é o candidato ou o partido ou a campanha que vão decidir, a decisão não cabe ao pesquisador, cabe a esses atores, mas sem uma estratégia de informação, nesse mundo, não há como sobreviver. Então, agradeço a vocês, deixo aí meu e-mail, muito obrigado à Fundação Perseu Abramo por ter feito esse convite, uma fundação muito importante, atenta, né, aos estudos, à estratégia da informação, né, a necessidade de formação dos seus membros, dos seus participantes, da militância partidária do PT. Então, agradeço muito e desejo a todos uma eleição vitoriosa, né? Obrigado.